Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E nós estamos na segunda parte do podcast Bebendo da Fonte, no episódio Missões, Impactos e Desafios de Evangelizar, com o nosso convidado especial, pastor Wembley Farias. Pastor Wembley, ele é pastor há 9 anos e missionário há 6 anos. É formado em teologia. Participou ativamente do projeto Cristolândia em Pernambuco e da missão Novas Tribos do Brasil, onde passou 1 ano e meio inserido na cultura e realidade de povos indígenas para anunciar o Evangelho. O pastor Wembley ele é casado com a irmã Rafaela e pai do Benjamin e do Boaz. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Wembley Farias. Eu que agradeço àqueles que estão nos acompanhando. Agradeço ao pastor Alexandre, a Débora, muito obrigado pelo convite e é uma satisfação estar aqui com vocês. E aproveito para parabenizá-los por essa iniciativa. Se não me falha a memória, o primeiro episódio do podcast foi falando sobre a história da igreja de Bebedouro, não é isso? Agora sobre missões. Como isso é importante, que possamos acompanhar, compartilhar, para que outras pessoas possam ter acesso a esse material. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, pastor, a sua presença aqui. E no último episódio, na primeira parte desse tema, a gente falou sobre o que é fazer missões, o senhor compartilhou algumas experiências conosco, falou de desafios, falou da cultura, e eu queria saber sobre a questão da tecnologia. Nós vivemos num mundo globalizado, certo? Onde a tecnologia manda em tudo no momento, A gente não pode nem fazer um comparativo entre o que era fazer missões há 40, 50 anos atrás e o que é fazer missões hoje em dia, com o uso da tecnologia. E eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. A tecnologia ela tem sido uma aliada no momento de fazer missão ou ela tem dificultado? Por muitos anos, as igrejas brasileiras, eu vou me referir às igrejas brasileiras, lembro-me que ouvi-se dizer que colocar um piano numa igreja era pecado, né? Então a gente acabou que perdendo a oportunidade de desfrutar de um instrumento belíssimo, maravilhoso, em prol do reino de Deus. Então, nessa mesma perspectiva, a gente não pode ficar alienado e perder a percepção de que é sim uma ferramenta fundamental, imprescindível, as redes sociais, de um modo geral, a tecnologia. Nós temos que fazer uso ao nosso benefício, ao nosso favor. Então, é sim uma aliada. Gosto de relembrar quando o apóstolo Paulo diz que Deus nos deu, eu estou parafraseando, um corpo, e que o corpo em si não é o problema, e sim o que fazemos do corpo. Devemos glorificar ao Senhor com o nosso corpo. Então, a tecnologia foi criada por homens, mas foi Deus que deu a capacidade ao homem de criá-la. Então, o problema não é a tecnologia, é o uso que eu vou fazer dela. Então, óbvio, eu posso fazer uso de uma forma maligna? Posso, mas olhando para o Evangelho, para um missionário, para um pastor, para uma igreja, é imprescindível. Não podemos ter aquela mentalidade de que não... Lembro que quando a gente começou a partilhar sobre os sites www, tinha que dizer que era diabo. Vocês chegaram a ver? Então, assim, é absurdo, né? Absurda a falta de percepção de que é um instrumento, sim. Agora, quando a gente passou da pandemia, lembro-me que o irmão Cláudio, ele se converteu por um culto que estava sendo transmitido. Lembro-me de uma outra irmã que fazia parte de uma igreja que nós não a chamamos de igreja cristã, e ela também aceitou a Cristo num culto de transmissão, professou a Cristo, entregou a vida a Jesus. Então, assim, é uma ferramenta fundamental, imprescindível. E o avanço do Evangelho não depende de nada nem de ninguém. Mas se eu disser que a tecnologia não contribuiu e muito. Muitas pessoas hoje, em locais que não podem ter Bíblia, têm aplicativos. Você tem como ter acesso a materiais que você não teria há 40, como a Débora citou, 50 anos atrás. Então, é a nossa aliada, sim, a tecnologia. Pastor, eu estava ouvindo a Amado falar sobre isso, e eu estava lembrando o seguinte, que no início dos anos 90, eu me converti no início dos anos 90, diga-se, 1993,
E nós, eu fazia parte de um grupo de adolescentes que haviam se convertido junto na igreja. E a obra missionária dentro da Igreja Batista, ela é muito forte, é muito falada. E eu lembro que numa campanha de missões mundiais, nós fomos muito impactados e muito tocados. E um colega, ele disse: eu vou ser missionário, certo? De missões mundiais. Eu vou ser missionário de missões mundiais. E a gente questionou ele o fato de que ele tinha muita dificuldade com a alimentação. Então, ele era muito seletivo e muito exigente sobre a questão de alimentação. Então, muitas coisas ele não comia, certo? Então, ele tinha muita dificuldade nisso. E aí a gente questionou, disse: o missionário, se você for... E a gente tinha, naquela época, havia uma campanha muito forte contra a AIDS na África e a fome na África e tudo isso. E quando falar de missões mundiais, o que se pensava era a África. E aí a gente dizia assim: mas se você for para a África, como é que você vai fazer essa questão de alimentação, já que você tem muita dificuldade e tal? Eu disse: não, mas Deus não vai me chamar para a África. Com certeza Deus vai me chamar para Manhattan, para Nova York, certo? E aí a gente, veja, na verdade era uma empolgação, essa pessoa não está nem no Evangelho mais, mas era uma empolgação naquele momento. Mas eu fiquei imaginando, e eu gostaria de perguntar ao Amado, como foi esse impacto do Amado passar um tempo num ambiente em que não se tinha esse aparato tecnológico. Por exemplo, um amigo de todas as horas, vou usar essa expressão, hoje para a gente é o smartphone, né? A internet, você ficar offline hoje é uma coisa, quando está dormindo, né? Na nossa sociedade ocidental e moderna, é quando está dormindo. E como foi isso, junto com a sua família, como é isso? Por incrível que pareça, a minha maior dificuldade não foi nem o celular, certo. Luz elétrica. Sim. Sim. Como Fiat Lux, haja luz, faz falta. Isso. Como faz falta? Tudo fechado, mata, você não consegue enxergar um palmo à sua frente, com inúmeros tipos de sons, como eu já havia dito, e de repente você, à noite, não precisa ser madrugada não, pode ser 7, 8, você quer ir ao banheiro. Primeiro, não tem banheiro, né? Sim. Você tem lá um local específico que você faz necessidades, semelhantemente aos indígenas, pode ser um buraco, enfim. E para você se locomover até esse local, você vai pisar onde? No chão. Sim. Nessa hora, Aladim não empresta tapete. Certo. Você vai ter que pisar no chão. Você não sabe se vai pisar. Sem ver nada. Não vê nada. Então, uma lanterninha fazia uma diferença. Sim. Luz elétrica. Quando a gente ia comer, a gente acendia a fogueira. Isso. É uma recomendação ter sempre uma tocha acesa. Dependendo da região, se tiver onça, aquilo ali inibe, né? Isso. Só que você vai ter que estar o tempo todo alimentando a fogueira. Aí nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que foi pegar uns gravetos, e uma serpente foi lá e é só o que a gente pensa: escorpião, serpente, o tempo todo a nossa mente, enquanto aqui a gente fica preocupado com atropelamento, com tiroteio, assalto, lá as preocupações são outras. E mais uma vez, o que é que eu digo? Dependência de Deus. Seja de olhos abertos ou de olhos fechados, o Senhor cuida da gente. Amém. Então, tive muita dificuldade que tem a ver com tecnologia, a luz elétrica, né? Agora, dizer também que de vez em quando eu não queria pegar o celular para ligar para alguém, para bater aquela selfie, aquela foto, registrar aquele momento, Benjamin tomando banho no rio, daqui a pouco qual foi o nome da cobra, meu Deus? Uma serpente super venenosa, uma jararaca passando no rio de quase 2 metros. Aqui eu queria um smartphone para poder filmar aquilo ali. E a gente preocupado, e Benjamin, não, papai, foi embora, de bufo no rio de novo. Então, assim, faz falta. Mas você começa também a fazer algum tipo de seleção. Você vê que aquilo ali não faz tanta falta, mas o que de fato é necessário para você sobreviver faz falta. Fogão, citar coisas básicas. Sim. Ter um botãozinho, uma cordinha para dar descarga, como fez falta. Porque eu lembrava que eu não tinha banheiro. Sim. Um chuveiro, como faz falta você ligar a torneirinha, não precisava ser elétrico não, basta ter um chuveiro. Outras coisas do dia a dia, você apertar o interruptor e a luz da casa acender.
Então, assim, a tecnologia faz falta, em especial naquilo que é elementar, aquilo que é fundamental para você poder gerir a sua vida de forma que a gente julga hoje tem uma forma normal, né? Fogão, geladeira, enfim. Sabemos que algumas etnias já têm tudo isso, mas onde a gente estava, fazia parte do treinamento não ter nada disso nem fazer uso. Até o candeeiro a gás que a gente levou quebrou. Nossa. E o que é que me salvou? Uma plaquinha solar com 3 lâmpadas. Quando a gente conseguia carregar, à noite a gente deixava ligado por causa dos bichos. Então a gente ainda conseguia escapar por causa disso. Que experiência, né? Pastor, o senhor falou sobre o Benjamin e eu fiquei pensando que ser missionário já tem os seus desafios, como o senhor contou algumas experiências aí, mas ser missionário com filhos, com uma família, que você vai para uma realidade diferente ali, um contexto diferente. Como é isso? Como é colocar os seus filhos no meio disso, se envolver com esse propósito mesmo, que acaba não se tornando só um propósito do missionário, mas da família? Queria que o senhor contasse um pouco sobre isso. Muito bom. Primeiro, vale salientar que nós temos alguns missionários. Quando eu falo nós temos, é que nós percebemos, notamos que alguns missionários se utilizam de alguns discursos. Eu antes era gerente de uma loja, eu era isso, eu estava concluindo medicina, eu ganhava isso, mas agora eu estou como se ele estivesse depreciando. A obra mais sublime na face da terra é a obra do Senhor. Então esse discurso de depreciar a obra missionária e supervalorizar uma atividade profissional que também faz parte da obra missionária, um médico missionário, um advogado missionário, enfermeiro missionário, uma pessoa que trabalha em serviços gerais como um servo do Senhor, que trabalha apanhando os lixos na cidade, que trabalho fundamental para uma cidade, mas está ali servindo ao Senhor como um cristão, um professor, enfim. Então, esse discurso a gente precisa mudar um pouco, para não colocar o missionário num estado de miserabilidade ou numa posição muito baixa. Eu digo isso porque eu escutava isso dos meus amigos, sabe? Eu estava fazendo um concurso para a Polícia Federal, estava quase passando, mas tu nem passou e está questionando ainda, rapaz. Entende? Mas dizer que é fácil, não é. Não é. E a gente começa a ter algumas crises. O que é que eu estou fazendo com a minha família? Será que é isso mesmo? Os meus filhos, eles vão crescer? Qual é o tipo de educação, de instrução que eu vou dar para eles? Oportunidade. Exatamente. Oportunidade de mundo. Cosmovisão. Eu estou, de certa forma, colocando eles numa cosmovisão específica, isolada. Então a gente se preocupa com tudo isso. Mas aí a gente lembra que isso é abaixo do sol. Porque acima do sol, o Senhor. Nós temos hoje filhos de missionários que são missionários, filhos de missionários que são empresários, que são médicos, que trabalham em empresas, que trabalham como concursado, como funcionário privado, na área de limpeza. Então, isso não depende só da gente, mas também do propósito de Deus para com os nossos filhos. Então, o que é que a gente fala? Senhor, antes do filho ser meu, é do Senhor. Antes dele ser meu, ele é do Senhor. Então, cuide dele. Especificamente o Benjamin, por ter 6 anos, muito novinho, para ele tudo é muito bom, tudo é aventura, mas chegou uma certa vez que ele disse: papai, eu quero voltar para a escola. Eu disse: mas você não gosta de estudar com a mamãe? Mamãe professor. Ele falou: eu amo a mamãe, mas eu quero amigos, eu quero sala de aula, eu quero poder... lembro que quando a gente saiu da tribo e a gente... levou ele para que ele pudesse ver a praia novamente. Quando ele viu a praia, ele começou a chorar. Assim, você vê isso e você se pergunta, né? Então, não sei se eu consegui responder, sim. Mas são os extremos. Dizer que também é tudo mil maravilha, não é. Temos os desafios, aí entra a questão da importância do homeschooling, da gente poder ensinar a criança em casa nesse contexto. Tem desafios sim, mas é uma obra maravilhosa, maravilhosa. E se Deus amanhã chamar de novo, eu vou, deixa eu só terminar esse processo agora com a gerência de missões do Estado, depois eu posso ir. Mas assim, não acredito que os filhos são prejudicados no todo. Pelo contrário, eles terão experiências maravilhosas com Deus também. O que nos parece que, assim, pastor, desse relato,
exige-se exige-se do missionário uma convicção vocacional. Verdade. Fundamental. É você ter consciência de que foi Deus que lhe colocou ali. Às vezes a gente colocava o Boaz para dormir, o Benjamin só quer dormir quando a gente vai, né? E às vezes a gente conseguia também fazê-lo dormir cedo e ficava eu e Rafaela no escuro, a gente ligava a lanterna e um olhava para o outro e a gente perguntava: o que é que a gente está fazendo aqui? Aí a gente lembrava: Deus nos trouxe. Isso. Quando tudo nos falta, Ele não será faltoso para conosco, porque o Senhor é o nosso pastor. Então, a importância de saber, não foi Deus que me trouxe. Bênção de Deus. Diga-me uma coisa, para quem sente o desejo de se tornar um missionário, qual é o passo a passo? A gente fala numa realidade batista. Sim, né? sim. Primeira coisa, corra, se lance aos pés do Senhor sem reservas. Não escolha campo, diga: Senhor, me envie para onde o Senhor quiser. Segundo, cole na sua igreja local. Vocacionado, mais uma vez, distante da igreja local, não é saudável. Carreira solo, não. O apóstolo Paulo, até então Saulo, se converteu e ficou 3 anos com os discípulos, aprendendo, embora ele tivesse... Barnabé ajudou exatamente. muito. Então, assim, primeiro passo, se lance sem reservas. Segundo, igreja local. Procura o pastor da igreja, os diáconos, os irmãos mais experientes e comece a compartilhar essa vocação. Anuncie publicamente e sirva a igreja, porque é a igreja que vai lhe enviar. Então, não ter reservas, se lançar mesmo, e igreja local. Tudo começa na igreja local. Pastor, a gente viu isso sobre a perspectiva agora do missionário. Mas e qual é o papel das igrejas batistas para apoiar esses missionários que vão a campo? Maravilha. Primeiro é acreditar no que o vocacionário está dizendo. Mas alguém chegar assim e disser: não, eu sou missionário. O apóstolo Paulo fala que quem almeja o episcopado é excelente obra. Então ele almeja, ele deseja. Sim. E ele verbaliza que quer ser. Então, se o jovem, seja jovem com 18 ou jovem com 70, partilhar que tem essa vocação, a igreja tem que acreditar. Não desconfiar. Agora, claro, não enviar de qualquer maneira. Minimamente procurar algumas atividades dentro e fora da igreja. Exemplo, vai ter uma viagem missionária com barco. Tenta investir para ele ter essa experiência. Vai ter uma viagem missionária aqui no Agreste. Não, eu não vou, mas vou num barco. Irmão, peraí. Aqui no seu estado você não quer ir, mas no barco você quer ir. Então vai ter uma viagem no sertão. Pastor, não estou muito afim de ir. Não, peraí. O vocacionado vai sentir desejo de servir em qualquer lugar, sem restrição. Ele vai ter habilidades específicas e ele vai ter dificuldades específicas, mas isso não vai o impedir de querer servir. Então, o que a igreja precisa fazer? Acreditar, dar oportunidade, investir e enviar. Se for um missionário local, permanecê-lo aqui com a igreja. Se for um missionário realmente de campo, enviá-lo e acompanhá-lo. O que acontece, e aqui eu posso falar, é bom que outros pastores escutem isso, o que acontece às vezes é aquele ciúme ministerial que alguns podem ter, que a gente sabe que isso não são todos, é um ponto específico, né? Às vezes o cara é um bom pregador, tem uma relação assim muito boa com a igreja, às vezes o líder dele ou o próprio pastor, enfim, daquele setor, começa a ter um pouco de ciúme. Cuidar do coração e lembrar que é obra do Senhor e que é investir mesmo. O pastor Wagner, que é o esposo da missionária Cida, que pregou quando eu tinha 13 para 14 anos, que me ganhou para Cristo. Sim. Até hoje nós tiramos férias juntos. Ele disse: rapaz, eu oro a Deus para todo o ministério que ele me der, colocar nas minhas mãos, eu possa ver alguém que seja assim, mais habilidoso do que eu, porque eu já sei quem é que vai ficar no meu lugar. A ideia daquela, eu estou falando isso na perspectiva missionária, sim, né? Sim. A gente sabe que igreja local, em especial o pastor às vezes é presidente, Deus o chamou para ficar naquela igreja por anos, e aí ele vai ter auxiliares, né? Pessoas que estarão auxiliando ele. Mas no contexto missionário, vem para cá porque tu fica aqui, já vou alcançar outro campo, né? Então o nosso desejo basicamente é que a igreja tenha essa percepção. Invista, acredite e envie. Bênção de Deus. São muitas experiências e é algo que toca no nosso coração, e com certeza há pessoas que estão sendo abençoadas, né, nesse momento, por esse bate-papo tão legal.
De maneira, pastor, que nós queremos agradecer, né, a sua disponibilidade, a sua disposição para estar conosco. A gente sabe que você é um homem ocupado, tem muito o que fazer, né? Mas a gente vê a sua alegria também, espontânea em falar, o brilho no olhar, em falar da obra missionária, falar da seara do Rei Jesus. Isso, para quem serve a Deus, é muito bom e é muito salutar. Meus queridos, nós estamos chegando ao final deste episódio. Daqui a 15 dias teremos mais um episódio do podcast Bebendo da Fonte, o podcast da Igreja Evangélica Batista de Bebedouro, aqui em Maceió. Lembrando que nós pedimos o seu apoio aí das nossas redes sociais. Apoie o projeto, você possa curtir, comentar, compartilhar e seguir os nossos canais, tanto no YouTube, você pesquisa Igreja Batista de Bebedouro ou IB Bebedouro, lá no YouTube. No Spotify, você vai pesquisar Bebendo da Fonte, é o podcast Bebendo da Fonte, da Igreja Batista de Bebedouro. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Agradecemos ao irmão Vânio, agradecemos à irmã Débora, agradecemos ao nosso querido pastor Wembley Farias. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.